E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, antes de começar o vídeo, eu quero estar indicando, aqui ter a honra de indicar o vídeo do pastor Damásio, Visão do Reino. O pastor Damásio, ele é o pastor que também me ajudou muito, me ensinou muito o Evangelho do Reino de Deus. Tá? Eu conheci em 2013, em 2002 eu tive acesso, a primeira vez que eu fiz um seminário do Reino, né? E em 2003 eu conheci, né, o pastor Damásio, e de lá para cá nós criamos um vínculo muito forte, uma amizade muito forte, e ele sempre tem me ensinado, né, praticamente 90% das coisas que eu sei, foi ele que me ensinou. Né? E eu tenho essa grande honra de poder estar indicando o canal dele. Vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo, também vai passar aqui em cima no card. Se inscreva, tá, no canal do pastor Damásio Sena, né, um grande amigo meu, e também todas as vezes que a gente faz um seminário do reino, ele está sempre convidado a ministrar uma aula nesse seminário, certo? Então, sem mais delongas, eu quero ler um texto aqui com vocês que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 9, que diz assim: a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Então, resiste firme. Resistem firme na fé, porque essas aflições que vocês passam não são sozinhos, tá? Existem outras pessoas que também passam as mesmas aflições em todo o mundo, certo? Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Então, você não está sozinho nesta guerra. Bom, o que me motivou a fazer esse vídeo foi um diálogo que eu tive com alguns irmãos no grupo do WhatsApp, aquela liga, né, que eu tenho junto com os irmãos, que a gente está sempre um ajudando o outro, né? E nessa conversa que nós tivemos, eu me lembrei de um vídeo que eu tinha gravado em fevereiro de 2018. E eu estava comentando com eles que para todo um vídeo tem praticamente uma história. Né? Algo me motiva a fazer um vídeo, eu faço um vídeo. Não sempre tem alguma história por detrás desses vídeos que eu gravei. E quando eu cheguei, né, aqui na cidade de Lages, em Santa Catarina, eu fui morar numa república. E você sabe que república, né, é um local mais aprazível para se morar, principalmente quando se tem muitos jovens, né, que não têm compromisso com Deus. Apesar de eu ter uma grande estima por todos eles, que eu morei junto ali, né, com eles, mas eu não tinha muito o que fazer, porque o aluguel era caro e o único local que eu conseguia morar era ali mesmo, que era bem barato. Eram 9 pessoas praticamente morando juntas ali, todo mundo universitário. Eu já tinha concluído a faculdade, eu estava ali mesmo para poder ter um lugar até eu me estabelecer em outro local. E o que acontecia ali? Geralmente nos finais de semana, né, ou o dia de feriado, quando não tinha aula, sempre esses camaradas iam lá, levavam as meninas, né? Ou então ficava lá naqueles vícios, fumando, cheirando, aquelas coisas. E eu fiquei ali durante 2 anos, no meio daquela pataquada toda ali, né? E neste dia, em fevereiro, eu me lembro que tinham levado ali algumas meninas ali para aquele local, né? E nesse dia eu posso te dizer que eu me senti muito tentado. Olha, porque não é fácil, né? Eu gosto de mulher. Você quer tu gosta de mulher? Eu gosto de mulher, né? Não tem nada mais normal do que isso, né? Como diz o mineiro, né? Um trem doido desse, né? Eu gosto. Então me senti totalmente tentado, né? Ali naquele lugar. E bastava eu falar assim, porque estava todo mundo ali, né? Totalmente viciado ali, bêbado. Eu seria o único lúcido ali que estaria fazendo a festa, né? Bastaria eu falar, pô, me passa uma aí, toma aí a tua, né? Mas eu estava totalmente, né, passando por uma situação completamente ou eu fico e continuo ouvindo aquele
aquele barulho todo lá, ou eu saio dali e vou começar a buscar o Senhor. E foi o que eu fiz. Eu comecei a gravar esse vídeo que você está vendo aí, né? Inclusive eu vou deixar ele também agora aí no card, né? Caso você queira clicar para poder ver depois. E você pode perceber que o meu semblante ele estava meio abatido naquele dia, porque, nossa, eu estava passando uma situação assim de tentação muito forte naquele momento. Eu, inclusive, naquele dia cheguei a dormir ali embaixo, numa casa que ainda estava sendo construída ainda, né? Uma outra república, né? Eu peguei aquele meu celular, que naquela época eu gravava vídeos pelo celular, som péssimo, o áudio péssimo, né? O vídeo péssimo, mas naquele momento em que eu estava gravando aquele vídeo, falando como vencer a prostituição, como que para mim a prostituição não é só você vender o seu corpo, mas a prostituição também é quando você tem relacionamentos, né, que Deus desaprova, porque você está prostituindo o seu corpo, você está entrando numa porneia, né? E mesmo que seja uma prostituição espiritual. E eu comecei a falar ali naquele vídeo. Na época eu não podia demorar muito nos vídeos, porque a memória do celular acabava rápido, era papo de 10 minutos no máximo, por aí. E eu comecei a falar, no momento que eu estava ali falando para o pessoal, vamos vencer a tentação, não vamos deixar que essas paixões mundanas venham tomar o nosso coração. Na verdade, eu estava me ajudando ali. Eu estava mais me ajudando, arrumando um escape para mim, do que para estar falando para milhares de pessoas, né? Então, nesse vídeo, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, né? Não dá para ouvir, mas pelo celular, mas eu ouvia que quando estava rolando a festa lá, eu estava lá embaixo, né? Tentando ajudar as pessoas, quando na verdade, naquele momento eu estava me ajudando, pregando para mim, aquilo dali era para mim que eu estava ensinando naquele momento, que era a forma que eu tinha para poder escapar. O meu único modo que eu tinha para poder escapar ali, que já era de madrugada, né? A única forma que eu tinha como escapar era me apegando à palavra de Deus, né? E este é um dos conselhos que eu dou para você, né? Como que a gente consegue fazer para poder vencer essas tentações? A Bíblia ela é bem clara lá no Salmo, no capítulo 1, a partir do verso 1, quando ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, não tem nada a ver. Vem aqui, não tem nada a ver. É só umazinha, né? É rapidinho. Só que essa umazinha e é rapidinho te vicia, né? Uma masturbação aqui, outra ali, te acaba te viciando. Quando a pessoa vai se masturbar, você acha que ela faz isso pensando em quê? No jogo do Flamengo? Você acha que ela vai fazendo isso pensando em quê? Né? Na prova que ela vai fazer no dia seguinte? Ela vai fazer isso contaminando a sua mente. Jesus ele disse em João capítulo 15 que é do coração que procede os maus pensamentos, roubo, adultério, prostituição. É do coração. E isto é um retrato de um coração que não é um coração puro. E Jesus falou em Mateus 5,8 que bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. E quanto mais você alimenta a adrenalina do seu cérebro, ele vai pedir mais para aquilo dali. Ele vai pedir mais, para que você se alimente mais. Eu fico tentando entender como é que pode a pessoa, depois de fazer lá, né, o seu 5 contra 1, não sei o quê, vai ler a Bíblia. Vai orar. Eu tenho certeza que essa pessoa vai fazer isso com uma má consciência. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 1,5 que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. Ou seja, quem tem má consciência não está fundamentado em amor.
E você sabe muito bem que quando você acaba de fazer isso, você não se sente bem com você mesmo. Porque é o próprio Espírito Santo ali te falando, cara, tu tá errado. Você está fazendo a coisa errada, você está pensando em quê? E esse texto de Salmo, no capítulo 1, ele vai falar justamente isso, ele vai falar das influências. Qual é o tipo de pessoa que está andando com você? 1 Coríntios 15, 33 vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Quais são as pessoas que você está andando, que você está dialogando, que você está rindo, que está contando piada? Que é o tempo inteiro, só falando de mulher, homem, corpo. Se você começar a encher a sua mente com essas coisas, o seu corpo vai começar a pedir isso o tempo inteiro. Já dizia o ditado, cuide bem do seu jardim e as borboletas virão. Então, ame mais a ti mesmo, busque mais a Deus. E como está lá em Eclesiastes capítulo 3, no tempo certo vai acontecer as coisas, que é o que está no verso 4 de Salmo capítulo 1, e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aí ele vai dizer que não são assim com os ímpios. No tempo certo, Deus vai te abençoar. No tempo certo. Eu sei que você, às vezes, né, fica com aquela vontade de querer ver um vídeo pornô, fica aquela mente lá, veja. Às vezes está passando lá naquele canal lá, aparece, né, aquela imagem, né? Aí tá lá aquela vozinha, veja o que ele está fazendo, vai lá, eu sei o que ele está fazendo, eu só não faço, mas eu sei muito bem o que ele está fazendo. Mas quando você entra nesse mundo, cara, é difícil sair pra caramba. É difícil sair. E você está dando lugar ao diabo. Pessoas assim não conseguem orar direito, não conseguem meditar direito, não conseguem ter uma vida de Deus direita, não conseguem ter comunhão com Deus. Aí vai se cumprir o que está no texto que eu acabei de citar, de 1 Timóteo 1,5, que ele vai dizer que o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Ou seja, pessoas que não têm um coração puro, não têm uma boa consciência, têm uma fé fingida, ou seja, é hipócrita. Fala de Deus, busca a Deus, ama ao Senhor, mas na primeira oportunidade que vai para o banheiro, na primeira oportunidade que está sozinho. Então, quanto mais você alimenta, quanto mais você vai alimentando isso daí, ainda mais vendo esses filmes pornográficos, da onde se origina a palavra porneia, sexo ilícito, e tem gente que se alimenta tanto que acha que tudo que está acontecendo ali é verdade, quando não é. Não, tudo que está acontecendo aqui é verdade, eu vou fazer desse jeito. Você acha mesmo que uma mulher de Deus, que uma mulher de oração vai ficar fazendo e gemendo daquele jeito, igual aquelas atrizes, hein, ô seu bocó? Você acha que é isso? Né? Nem se você torturar ela, meu filho, ela vai gritar daquele jeito. Que dali são atrizes que muitas das vezes, né, elas fazem uma cena, para, descansa, fazem outra cena, para, descansa. E tu acha que tá, às vezes o movimento não pega, às vezes o corpo pega só o rosto. E acha que tá ali, né? Caraca, é assim mesmo. Tem 2 documentários na Netflix muito interessantes. O primeiro documentário vai falar sobre algumas mulheres que se prostituem, que querem ganhar dinheiro fácil com isso daí, né? E aí mostra a vida de pessoas, né, de mulheres que entram nessa vida, né, de prostituição, e todas elas, porque qual é o sonho da atriz pornô? O sonho é se tornar uma grande atriz pornô e não ficar, né, de X-vídeo, né, e desses negócios aí. E 80% das mulheres que entram nesse rumo, 6 meses depois saem. Porque os camaradas, eles não respeitam a mulher.
Eles não estão respeitando ela em nada, eles não respeitam ela, né? Acham que é um pedaço de carne e elas sabem disso. E o depoimento das meninas, que eles querem as suas meninas novas com rosto de nifetinha, né? O depoimento delas é justamente esse. Né? Elas se sentem subjugadas, não conseguem dinheiro, porque quando vai fazer viagem para fazer filme, é com o dinheiro que elas ganham, não é empresa que paga. É um sonho de doido, é um sonho de maluco. Então elas têm que se empenhar muito para poder fazer sucesso. Resultado, estresse, depressão, vida de vício, de droga. Igual o tal do Rocco, que se aposentou. Ele conta no documentário dele que ele fez um pacto com o diabo para que ele conquiste muitas mulheres e seja o expert na cama. Aí o camarada chega e pede para a mulher, né? Vai, vamos ver um filme pornô para a gente se alegrar, para te dar energia. Aí ela chega lá, vê um Rocco, né? Um jumento daquele. Aí olha para o teu lado e vê um negócio. Não é um bom negócio fazer isso daí não, hein? Não é um bom negócio. Te vira, né? Dá o teu jeito, mas não faz isso não, né? E ele falou, né, no vídeo que ele já tentou se matar 3 vezes. O cara com fama pega todas as mulheres que ele quer pegar. O cara com fama pega todas as mulheres que ele quer pegar. Dinheiro pra caramba, né? Tentou se matar 3 vezes. Ele não aguentava mais trabalhar com isso. Ele disse que a libertação dele foi quando ele parou de trabalhar. Aí sabe o que ele fez no último filme dele? Ele colocou uma cruz, pasmem, ele colocou uma cruz, né? E aí ele se colocou lá na cruz, lá, né, como se tivesse sido crucificado, com um monte de menino em cima dele. Aí perguntaram para ele se isso seria um sacrilégio que ele estava fazendo. Ele disse que não, isso aqui é para mostrar que o meu trabalho foi uma cruz que eu tive que carregar. E depois do pacto que ele fez, a mulher que ele pegou foi uma freira. Ou seja, em todo tempo os caras estão querendo denegrir a santidade de Deus. Em todo o tempo, é toda hora. E fica lá o camarada achando que tudo que está acontecendo ali é verdade, é tudo mentira. É tudo mentira. E o sexo, o sexo junto com as drogas, é o que mais rende dinheiro no mundo. O sexo é campeão. Sexo pornográfico, claro. É campeão. Com milhões e milhões e milhões. Depois dessa pandemia que teve, os canais pornográficos foram os que tiveram mais acesso no Brasil. E o Brasil é campeão de acesso. O Brasil é campeão de acesso. Então isso é muito sério. Isso tira a santidade. Isso te vicia. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem vive nesse tipo de influência é dominado. Não é verdadeiramente livre. Não é verdadeiramente livre. A mente está cheia de prostituição, o coração está cheio de prostituição. Então eu rogo ao Senhor, peço ao Senhor, que este vício maligno venha sair da sua vida. Porque a palavra do reino, as revelações, até gente viciada consegue entender. Até gente que está enfurnada em pornografia consegue entender. Até adúltero consegue entender. Porque isso a revelação é graça. A graça de Deus é independente da sua santidade. Está lá em João 12,42, um monte de fariseu que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus,
e eles tiveram a revelação do Cristo e creram em Cristo. Mas não confessaram Cristo, porque amavam mais a glória dos homens. Então a revelação ela vem porque é graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá. Então não é porque conhece o evangelho do reino, não é porque você tem as revelações, né, das 4 dimensões do reino de Deus, que você tem a revelação das 2 casas de Israel, que você está imune disso daí. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ninguém está imune. Eu não estou imune. Se eu não vigiar, se eu começar a ficar conversando com o coleguinha, foto aqui, foto ali, vídeo aqui, vídeo ali, risadinha aqui, risadinha ali, se eu começar dessa forma, eu também posso cair. E aí, ou eu paro e começo a trabalhar na minha vida, ou eu vou ser um hipócrita. Vou ficar aqui falando e desligou a câmera, acabou. Né? Então, isso é algo que somente você e Deus sabe. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, porque não há nada encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Deus está vendo o que você está fazendo e a palavra de Deus está penetrando no seu coração. E eu sei que tem muito jovem que está preso nessa porcaria de vícios de masturbação, de sexo, sai da igreja, vai para o motel. Está preso nessa desgraça aí. Não sabe esperar o momento certo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, se você não consegue se conter, casa. Agora, se você não quer casar, então, melhor do que ficar abrasando, é melhor você ficar então solteiro como eu. É o que Paulo fala. Mas aí a carência, os desejos da carne, o me proteger no perdão de Deus, vou ficar me protegendo no perdão, igual uma vez eu conheci uma menina, que ela tinha relações sexuais, vira e mexe com um rapaz, com o namorado dela. E aí, Deus usou uma irmã para falar para ela, olha, se você não parar com isso, não vai ter preservativo, não vai ter nada disso que vai te segurar, você vai ficar grávida. Ela não, eu tomo remédio, eu uso, o meu namorado usa preservativo. O que aconteceu? Engravidou. Não teve jeito. Engravidou, independente se tiver usando remédio ou não. Não sei se ela tentou abortar ou não, mas pelo temor que ela deve ter sentido depois, né? Engravidou. Por quê? É porque Deus castiga? Aquilo é um resultado de um castigo de Deus? Não. Aquilo dali é o que ela colheu. Ela plantou, ela colheu. O que você planta, Deus te dá o livre-arbítrio. Agora, o que você não pode fugir é do plantio. O que você não pode fugir é da semeadura. Você planta, você vai plantar segundo o seu livre-arbítrio. Mas o momento da colheita não vai depender do seu livre-arbítrio. Você vai colher o que você plantou. O plantio você escolhe. A colheita não tem para onde correr. E foi o que aconteceu. Claro que Deus perdoou. O camarada não casou com ela. Eu sei da história. Ela está com outro. Mas e aí? Isso é castigo? Não. Deus só está falando para ela que ela está colhendo o que ela plantou.
Ela poderia ter plantado coisas boas e colher coisas boas. Claro que Deus tem o poder de restaurar tudo. Mas eu tenho a plena convicção que ninguém, em sã consciência, planejar, eu quero ter um filho, né, de uma pessoa que não vai ser o meu marido, para ser uma mãe solteira e casar com um terceiro ou quarto que aparecer. Ninguém planeja isso. Então, o que acontece depois disso é resultado, né? É um ônus que a pessoa leva por causa da desobediência, que foi o que aconteceu com ela. E Deus já previu isso. E falou para ela. Então, vamos hoje estar orando, vamos estar buscando ao Senhor, para que as pessoas venham, nós devemos ajudar um ao outro, aconselhar. E não alimente isso. Pare de ver, corra, fuja disso daí. A melhor maneira de você parar é parando. Nos primeiros momentos, eu sei que vai, porque eu sou homem, eu sei como é que é. Vai ficar difícil, o seu corpo vai pedir muito aquilo dali, vai ficar uma semaninha, 2 semaninhas, 3 semaninhas na pedra aí, né? Mas daqui a pouquinho, cara, como você não está alimentando aquilo dali, o seu desempenho mental vai melhorar, o seu rosto vai melhorar, a pele do seu rosto, né? A sua energia vai melhorar. Tudo isso vai ser bom para você. Então, pense nisso, tá? Busque ao Senhor de fato, né? E daqui a pouquinho você vai tirar isso daí de letra. Aí depois é só manter. É só manter, né? A sua memória vai melhorar, o seu desempenho mental vai melhorar, a sua aparência vai melhorar, o seu vigor vai melhorar, porque você vai estar acumulando energia. Que é o que o pessoal chama de NoFap, né? Então faça isso, né? Faça isso. E Deus vai te garantir a vitória, né? Como diz na oração de Jesus, não nos deixe cair em tentação, ou não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque nós estamos aqui para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.